Paz do Senhor Jesus, amados irmãos, nós estaremos fazendo agora a leitura da palavra, mas antes eu queria mais uma vez orar com os irmãos, peço que os irmãos atentos também orem comigo. Senhor nosso Deus e Pai amado, bendito, fiel, Senhor, as circunstâncias são adversas, mas nós acreditamos que o Senhor está no controle. Toma a minha vida, a vida de cada um dos meus irmãos, e faze conforme a tua vontade. Não deixe que a nossa esperança venha falhar. Pelo contrário, reaviva a nossa fé, de maneira que, ao atravessarmos, Senhor, as tempestades da vida, viemos cantar do outro lado o hino da vitória. Ser com a tua igreja, ser com teus filhos. Dai-nos a certeza, Senhor Jesus Cristo, da nossa vitória. Em ti. Porque só em ti esperamos. Nós não temos outro além de ti. Cuida de nós, da tua igreja. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, você que tem a Bíblia e pode, toma ela em tuas mãos e abra comigo no livro de Jó. Livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 19. Capítulo 19 de Jó. Abra aí. Capítulo 19, versículo de número 14, diz assim a palavra do Senhor. Os meus parentes me abandonaram, os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me têm por estranho. Vim a ser um estrangeiro aos olhos deles. Chamo a meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe com a minha boca. O meu hálito é intolerável à minha mulher. Sou repugnante a meus próprios irmãos.
Até os pequeninos me desprezam. Levantando-me eu, falam contra mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam. Até os que eu amava se tornaram contra mim. Amém, amados? Amados irmãos, falarei um pouquinho a respeito da história de Jó. E todos nós conhecemos muito bem a história de Jó, o sofrimento. Mas vale relembrar aos irmãos que a Bíblia começa a narrativa desse livro, começa a narrativa dizendo que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Primeira verdade aqui que eu já quero deixar claro. O mal que pode vir ao injusto também pode vir ao justo. Mas notem que dentro do livro de Jó, a sua história, o seu sofrimento tem um final. E esse final, que é o que interessa, é melhor do que o início. E aí eu queria falar aqui a respeito de algumas verdades que todos nós, servos de Deus, precisamos saber, precisamos ter esta certeza dentro de nós, a respeito da nossa vida, do tempo que passamos, os nossos sofrimentos. Tudo isso tem propósito, tem lições, e nós vamos aprender um pouquinho mais, ou relembrarmos um pouquinho mais da história de Jó. Mas dentro da Bíblia nós vamos ler alguns versículos, e essas verdades que precisamos saber estão dentro da palavra. Amém? Eu vou abrir agora a Bíblia no capítulo 19 de Jó, um versículo que eu preciso ler, que é a primeira verdade que todo crente precisa saber. Então veja aí o versículo 25 do capítulo 19. Essa é uma das frases belíssimas do livro de Jó. Ele diz assim, olha, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Guarde isso, sobre a terra ele se levantará. Vejam que verdade Jó está falando. Vejam o que Jó está falando, a certeza que ele tem. A certeza que ele tem que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Como é importante ter o conhecimento, ter a certeza do Deus que nós servimos, do que Ele é capaz, Isso fala de fé, isso fala de um conhecimento, ter Deus, ter o conhecimento de Deus. E Isaías ilustra muito bem isso no capítulo de número 50, do livro de Isaías, versículo de número 7, está escrito assim, porque o Senhor Deus me ajuda, não serei confundido. Por isso, o meu rosto como a pederneira, e sei que não serei envergonhado. Uma outra coisa, o momento que Jó estava vivendo, como nós fizemos a leitura, deixa bem claro que Jó estava passando uma vergonha muito grande. Mas como eu disse, o que vale não é o início e nem o meio, mas é o fim de todas as coisas. Jó está falando que ele dava uma ordem a seus servos e eles fingiam que nem estavam ouvindo. Jó diz que o hálito dele, da boca dele, a mulher dele odiava. Veja que vergonha Jó estava passando. Outra coisa que ele diz é que, pois o que lhe importa a sua família depois de morto, cortando-se-lhe o número dos seus meses, pode alguém ensinar conhecimento a Deus, visto que ele julga até os excelsos? Um morre em pleno vigor completamente.
Os seus baldes estão cheios de leite e medula dos seus ossos. Outro morre, ao contrário, na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Não era a realidade de Jó, aqui o capítulo 21, o que ele estava falando. Não era a realidade de Jó. A realidade de Jó era prosperidade, bonança. Tudo que ele queria, ele tinha. Inclusive, uma das coisas que Satanás falou dele é que, porventura, ele não te servirá, ó Deus. Se tu tens cercado ele de bens, ele tem tudo, não lhe falta nada. Então está muito fácil servir a ti. Mas a Bíblia diz uma coisa interessante. Jó, ele diz assim, olha, os pequeninos me desprezam, levantando-me falam contra mim. Ou seja, a situação que Jó estava vivendo, era muito fácil os outros achar erros nele, né? Dizer assim, olha, está passando por isso porque certamente pecou. E não era a realidade. Não era a realidade porque o testemunho que Deus falou a respeito dele era que era um homem reto e íntegro. Mas estava passando por essas dificuldades. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando estiver passando por dificuldade, não precisa fazer a pergunta, Senhor, aonde eu estou errando? Não precisa fazer essa pergunta. Senhor, o que eu te fiz? O que eu tenho feito? Aonde eu tenho pecado? Onde eu tenho errado? Não precisa pecar para passar por algumas provas, né? E o servo de Deus, o verdadeiro servo de Deus, ele passa por essas provas. E se ele não passa, dá até medo de dizer que é servo de Deus. Porque quando você olha para a Bíblia inteira, os servos de Deus sofreram. Ai, como sofreram. Mas como eu disse, eu volto a repetir. O que vale é o fim, não é o começo. Então a primeira coisa que você precisa entender como servo de Deus é que o seu Redentor vive. Aquele que pode fazer alguma coisa por você, pela tua família, pelo teu marido, pela tua esposa, pelos teus filhos, vive. Ele é o Redentor. Guarde isso. Primeira coisa é saber, ter a certeza que o seu Redentor vive. A segunda coisa que eu queria que você entendesse, né, serve para todos nós, a segunda coisa é que nós temos que ter a certeza em quem nós temos crido. Quem você tem crido? Nesses dias de coronavírus, você tem dado mais crédito às mensagens que chegam ao Jornal Nacional, ao Jornal da Record, da Band, ou à Palavra de Deus? Quem está ganhando? Quem está ganhando? Nossas mensagens do WhatsApp que não param de chegar, não param de chegar. Muitas mensagens, muitas mentiras. Ou você tem colocado o seu joelho no chão e falado, eu sei em quem eu tenho crido. Você tem certeza que a tua casa está guardada dessa peste, desse vírus? Você tem certeza? Abra comigo lá em 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo. Capítulo de número 1. Capítulo de número 1 de 2 Timóteo. O versículo é o de número 12. Versículo de número 12. Olha o que está escrito. Por esse motivo sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Em tempos de crise, em tempos de dificuldade, continue crendo nele, pois ele é o único que pode fazer alguma coisa por mim, por você, pelo teu lar, pela tua família, por aqueles que te cercam, se nós buscarmos e continuar crendo nele. Vamos lá. A terceira coisa que eu queria que você entendesse, tivesse a certeza que isto é uma verdade. A terceira coisa, lembrando que a primeira é que o nosso Redentor vive. A segunda coisa que nós acabamos de falar é que em quem nós temos crido, e é nele, Jesus, que nós temos crido. A terceira coisa, e se aplica à vida de Jó, é que o conhecemos. Lembra a expressão de Jó que disse que antes eu conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem.
E não vem fisicamente, vem depois que o milagre aconteceu, que é o que vai acontecer na minha e na sua vida. Talvez seja necessário o milagre acontecer para você crer no Deus que opera o milagre. Olha lá a terceira coisa, que o conhecemos. E aí você vai lá na primeira carta de João, abra sua Bíblia, primeira carta de João, capítulo de número 2, versículo 3. Olha o que está escrito no versículo 3 em diante. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus, nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Amém? Então, para dizer que o conhecemos, precisamos primeiro conhecer a sua palavra, estar nos seus estatutos, guardar os seus mandamentos, é o que está dizendo aqui a primeira carta de João. Não basta dizer que eu conheço, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que meu Redentor vive, se não conhecer as profundas verdades dele, os profundos mandamentos deles, os ensinos dele. Na verdade, a Bíblia diz que se não guardarmos o mandamento, somos mentirosos e em nós não está a verdade. Em tempos de crise, o que prevalece em nós é a palavra. É a verdade. É isso que prevalece. Se estivermos verdadeiramente guardando ela, cuidando dela. Uma outra coisa que precisamos entender como uma verdade é que habitamos nele. E no própria carta de 1 João, no capítulo 2 ainda, no versículo de número 6, diz assim, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Como foi o andar de Jesus? Jesus, por acaso, ele acusava alguém? Jesus, por um acaso, ele crucificava alguém? Ele achava o erro, como foi aqui os amigos de Jó? Começou a dizer para ele, olha, você está passando por isso porque merece, Jó. Lembra aí onde você errou, Jó? Na verdade, não tinha esse erro. Não havia esse erro, mas havia o quê? Uma permissão de Deus. Como que passamos hoje, né? Muitas pessoas estão falando, olha o que fizeram com Jesus Cristo no carnaval, olha o que fizeram, as músicas, enfim, fizeram. Sempre foi assim. Muitos sempre zombaram de Deus, zombaram de Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa, pode vir sim de Deus uma cobrança por isso. Mas também não podemos afirmar que o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, uma pandemia, que tem a ver com isso. Não, não é isso. Mas eu posso afirmar para você que tudo isso tem a permissão de Deus. E olha só, assim como foi na vida de Jó, o seu último estado foi muito maior, muito melhor do que o primeiro, eu digo para vocês isso. Nós vamos passar por isso e o nosso último estado vai ser muito melhor do que o primeiro. Às vezes é necessário passarmos por isso para que venhamos ter uma fé aumentada, para que venha ter mais zelo com a palavra, mais o cuidado. Sabe aquelas desculpas que nós usamos para não estar no corpo? Sabe aquelas desculpas? Talvez quando passar isso nós vamos repensar. Eu poderia sim, ao invés de ter falado mal de Jó, ter abraçado ele e dado uma palavra para ele. Deus vai mudar a história, Jó. Deus vai mudar a situação, Jó. Hoje, ao invés de compartilhar vídeos falando, médicos falando, gente que nem propriedade para falar tem. Falam de acusando a China, outros defendem o chinês. Enfim, isso pouco nos interessa.
Sabe o que interessa mesmo? Em quem nós temos crido. Tem outros que querem justificar usando a palavra do Egito e tal. Tudo isso é verdade, aconteceu mesmo. Mas talvez isso não sirva para os dias de hoje. Sabe o que serve para os dias de hoje? Joelho no chão, clamar o sangue de Jesus. Clamar o sangue de Jesus. Pedindo a Ele misericórdia pelos que erraram, por nós que falhamos. Pedir misericórdia por uma igreja que não está cumprindo o seu papel como deveria. Uma igreja que muitas das vezes se mistura com o profano. Eu não tenho dúvidas que o carnaval houve coisas terríveis, mas todo ano há isso. Eu não tenho dúvidas que parece que foi muito mais depravado, sim, mas sabe por que também isso? Porque hoje a mídia se espalha muito rápido. Qualquer pessoa tem a facilidade de filmar algo e mandar e em segundos todos receberem. Não é isso que importa para nós. Para nós, povo de Deus, o que importa é continuar crendo nele. Nosso Redentor vive. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós o conhecemos. Dá uma paradinha e veja o que Deus já fez nas nossas vidas. Será que Ele vai nos deixar agora em meio à travessia ficar, parar, morrer no caminho? Só fica pelo caminho os desobedientes. Só não herda a terra prometida os desobedientes, os devassos. Os que ao invés de abraçar o seu irmão falam dele. Não aceitam o chamado de Deus na vida de uns. Tomemos cuidado com isso. Tomemos cuidado com isso. Uma outra coisa, nós estamos nele. Nós estamos nele. Nós habitamos com ele, como nós lemos aqui. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Qual foi a forma, como foi que Jesus andou nesta terra? Sempre antes de fazer algo, faça uma pergunta a você mesmo. O que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? E o Espírito Santo vai te dar a resposta. Em nome de Jesus Cristo. O momento não é fácil. Mas pense, o Deus que pode mudar todas estas coisas não está parado observando e vendo no que vai dar. Ele está trabalhando. Ele está cuidando dos seus, daqueles que verdadeiramente dizem assim, irmão, vamos orar, vamos clamar. E verdadeiramente clamam, oram, mas não oram por ele. Oram assim, Senhor, tem misericórdia desta nação, tem misericórdia da terra. Entendeu? Tem misericórdia. Erraram, todos erramos, falhamos. Muitos de nós abandonamos a Deus, sim, em pequenos gestos. Mas Ele não vai condenar, não. Jesus veio para nos redimir. Redimir. O que nós precisamos é entender como foi na vida de Jó. Volte lá no final da vida de Jó, no livro de Jó. Só para encerrarmos. Abra aí. Número 42. Capítulo 42 do livro de Jó. É o versículo de número 10, que diz assim, capítulo 42, 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía.
Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Enfim, observaram o que está escrito aqui? Quem foi que mandou o mal? Quem foi que permitiu o mal? Foi Deus. Foi Deus. Mas quando Jó orou pelos seus amigos, e aqui entenda que amigos, não todos, mas vieram o acusar. Está bem claro aqui que Deus mudou a história quando ele começou a orar. E aí todos os que se afastavam dele voltaram a estar com ele. Se alegraram, presentearam e puderam ver na vida de Jó um Deus que age, um Deus que muda a história. Um Deus que transforma a maldição em bênção. É isso que vai acontecer. A maldição que hoje vive a terra vai se transformar em bênção. Mas para isso, o homem precisa reconhecer a permissão de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Fique agora com um louvor e encerramos. Deus te abençoe, Deus te guarde, cuide de você. Te dê a certeza de que o Redentor vive, que Ele está no controle. Já deu certo em nome de Jesus. Nós vamos nos alegrar em breve. Deus abençoe. Fique na paz.